Vamos ler uma palavra que está no livro de Provérbios, capítulo 9, o versículo 9, o 10 e o 11. Perdão, o 8, que diz assim: Não repreenda o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que palavra sábia está aqui. Palavra sábia. Vê um pouco isso aqui, está meio um pouco escuro. Ele diz para que não se repreenda o escarnecedor. Em outras palavras, não se repreende um tolo, porque talvez ele entenda como uma afronta. Vou dar um exemplo do que é ser sábio e como reconhecer as lições da vida. Eu tive um advogado uma vez, uma questão, quanto ao INSS, não é nem quanto ao INSS, quanto à empresa que eu trabalhava em Salvador. Isso era uma questão que precisava de regulamentações, porque já tinha muito tempo na empresa e não podia ser feito ali. E ele me disse que pegou uma questão contra o INSS e perdeu aquela questão. E ele disse: olha, Juraci, aquele advogado do INSS me deu uma aula de direito. Eu fiz uma moção de agradecimento e enviei a ele, porque eu tive uma aula de direito. Como é bom você conversar com o sábio. Quando você instrui um sábio, quando você fala com o sábio, mostra ao sábio, a Bíblia, olha o que a Bíblia diz. Não repreenda o escarnecedor para que ele não te aborreça. Ele não compreende que você está querendo ajudá-lo. Ele acha que isso é uma afronta. Quando os nossos amigos são aqueles que tentam nos ajudar, nos mostrando o caminho, mesmo que sendo a decisão de trilhar nossa. Mas eles nos ajudam, nos incentivando a caminhar no caminho. Já o tolo compreende que este incentivo, que esta mostra é uma afronta à sua dignidade, que ele está acima de tudo e todo. O tolo não se deixa, ou melhor, não se deixa aprender. O tolo ele cria uma barreira entre o conhecimento, né, e o espaço que é infinitamente imensurável. Ninguém nunca sabe tudo. Ele pode saber de tudo um pouco, mas nunca sabe tudo. E durante essa trajetória é uma vida de aprendizagem. E o Senhor Jesus nos ensina a cada amanhecer. Conhecimento se aprende estudando. Sabedoria vem de Deus. Sabedoria é a metodologia que se utiliza para melhor aproveite dos seus conhecimentos. Então, sabedoria não tem nada a ver com conhecimento. Sabedoria não se aprende em bancos acadêmicos. Sabedoria se aprende de joelho ao lado de Cristo. É uma questão. Observe que a Bíblia diz: não repreenda o escarnecedor para que não te aborreça. Observe a outra expressão: repreende o sábio e ele te amará. Poxa, quando você fala com alguém, fulano isso, e a pessoa dá uma parada e diz: mas não é que você está certo. É verdade. Quando você fala com o sábio, ele entende. Lembro de uma questão que eu peguei com a CPAD no ano de 90. Não foi nenhuma questão que eu peguei, porque eu não tinha realmente uma questão. Eu discordava de alguns ensinamentos da CPAD, da nossa CPAD,
Desde o ano 89 para 90, eu discordava. Porque eu olhava para a Bíblia e via que aquilo estava errado. Falei com muitos pastores, muitos presbíteros, todos viraram as costas para mim. Alguns deles chegou ao ponto de dizer: olha, Juraci, você quer criar confusão. Outro disse: olha, você está certo, mas eu tenho um cargo. Mas eu me lembrei. Deixa eu falar com quem de direito. E eu escrevi uma carta à CPAD e precisamente a Antônio Gilberto, que era seu consultor doutrinário na época, no início do ano de 92. E no quarto trimestre de 92 veio a resposta. Eles não disseram o que aconteceu, mas eles reprovaram. Pode olhar, quem tiver o quarto trimestre do ano de 92, que se você tem na sua casa, eu queria até essa revista, mas não consigo. Se você tem na sua casa o quarto trimestre de 92, CPAD, Jovens e Adultos, vai ter do lado da capa da revista dizendo assim: CAPED, Conselho Administrativo das Assembleias de Deus, em reunião extraordinária, no dia de 31 de julho corrente, decidiu reprovar viamente todas as publicações da capa. Então, é isso. O sábio compreende que errou. O sábio sabe que ele está passível ao erro e pode errar. E quando chamado a atenção, e quando não é chamar a atenção, não é gritar que eu quero falar, é quando mostrar: olha, isso aqui não está assim como deveria, ele cai em si e vê que está certo. Porque ele diz, né? E ali eu achei uma coisa extraordinária, como a CPAD, né, se enveredou pelo caminho do sábio. Se enveredou para o caminho do sábio. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Então, irmão, como a Bíblia, aí diz: o temor do Senhor é o princípio. Não é ainda a sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Por que o princípio? Porque existem coisas na vida cristã que Deus só nos dá quando pedimos. Deus sabe as nossas necessidades, as minhas necessidades, as suas necessidades. Entretanto, depende de mim e de você se jogar de joelho, com o rosto no pó, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu preciso, eu quero, é uma necessidade. E em cima disso, Deus vai sim te dar. Então, quando se tenta repreender, eu conheci pessoas maravilhosas, homens de Deus, mas que não se deixaram aprender. Né? Talvez há 30 anos atrás o que eles fizessem, naquele tempo, parecia normal. Mas hoje né, não é mais isso. A palavra. Porque a questão não é a palavra em si. Eu sempre costumo falar que a palavra ela tem, no mínimo, 3 aspectos. Eu considero uma palavra do lado de quem foi que falou essa palavra. Ela tem um valor. Quem falou essa palavra, ela tem um valor específico. Como falou essa palavra, outro valor específico. Onde, como falou. E quando falou. Então, se é uma pessoa, né, que tem uma bagagem intelectual, se é uma pessoa que tem um conhecimento profundo, tem noção de cada sílaba, tem noção de tudo, de cada ponto, de cada vírgula, essa palavra tem um valor. Mas se é uma pessoa que diz por desabafo, se é uma pessoa que não tem realmente conhecimento do verdadeiro sentido daquela palavra, tem outro valor. E como ela falou? Qual foi a expressão que ela usou? E quando? Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado. Paulo fala aqui na repreensão. O Paulo não.
Salomão fala, porque esta mesma palavra tem esse significado diferente. Você não vai considerar uma pessoa que não tem o mesmo conhecimento, a mesma bagagem, o mesmo teor, que não sabe realmente o quanto aquela palavra fere ou não, como uma pessoa que sabe tudo isso. Que ele já diz proposital, que ela já fala para destruir, para amassar. Porque Jesus chamou a gente, Jesus nos chamou com uma única finalidade. Jesus nos chamou para abençoar as pessoas, para dizer para as pessoas que ainda existe esperança. Mas também, em cima disso, Paulo diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Eu conheço a história de um pastor que alguém chegou para ele e disse: pastor, você pode repreender, o senhor precisa disciplinar fulano. E ele disse: por quê? Ele disse: eu acompanhei os passos dele essa semana. Ele saiu de tal lugar, fez isso, fez aquilo, passou assim, demorou tanto tempo em tal lugar, foi até aí, se fez isso errado, e eu vi, passou tanto tempo. E o pastor olhou e disse: tá bom, vou disciplinar os dois. Você está disciplinado assim como ele, vou chamar e vou discipliná-lo. E ele disse: mas por que, pastor? E o pastor disse: porque você não estava querendo ajudá-lo. Você poderia ter ajudado ele, mas você não ajudou. Você queria ver só a queda dele, você queria empurrá-lo ao sacrifício, ao precipício, mesmo sem perceber, sem ele perceber. Então, meus amigos, os nossos amigos não são aqueles que nos apoiam em tudo, mas aqueles que também nos apontam os erros. Mas Juraci se alguém nos vê errando e não nos corrige sabiamente, porque às vezes, irmão, porque não é a palavra, você precisa ter sabedoria. Lembro de uma certa vez, aqui mesmo na biblioteca, tínhamos um pastor, um teólogo, um professor, desses caras aqui, né? E um dia Jesus deu uma palavra, e era de manhã, e veio aquela mensagem: diz a isso para pastor fulano de tal. E eu agora fiquei assustado. Eu disse: meu Deus, era um dia de manhã. Aí eu disse: Senhor, vamos fazer o seguinte. Eu sei que foi o Senhor, mas eu não quero ir na casa dele. Mas o Senhor manda ele aqui, Senhor. Manda o pastor vir aqui. Pouco tempo depois ele apareceu com a gera debaixo do braço. E eu também fui objetivo. Eu disse: pastor, olha, tem uma palavra de Deus para o Senhor. Se o Senhor, eu não sei se o Senhor vai crer, mas certo é que foi de Deus. E o Senhor manda dizer para o Senhor: por que essa pressa? Por que não fica primeiro as suas estacas? Está com muita pressa. E ele parou, pensou, disse: não, foi de Deus. Porque eu estava pensando com a minha esposa fazer isso essa semana. Então, irmão, a gente precisa, Deus... Por que Deus às vezes tem deixado de usar dentro da igreja? Por falta de sabedoria. A pessoa não sabe, perder a noção de Deus, a direção de Deus. Vamos dar um exemplo. Se Deus usa alguém numa igreja em revelação para mostrar a vida de alguém, Deus não quer que essa pessoa diga em público. Deus quer que ele arrume uma estratégia, peça sabedoria a Deus e vá até essa pessoa. Porque senão, em vez de estar ajudando esta alma que já está ferida, você pode estar matando. Aquilo que eu falei, o valor de uma palavra depende onde, como, quem, onde e como falou. A mesma palavra que edifica é a mesma palavra que pode matar. A palavra é como fosse uma dose medicamentosa. Uma dose cura e a outra mata. Dependendo do tamanho da dose, tudo tem que ser. Então vamos pedir a Deus sabedoria. Se tiver que falar com alguém, a Bíblia diz: repreende o sábio e ele te fará mais sábio. Pede a Deus sabedoria. Pede a Deus discernimento, dizendo: Senhor, prepara-nos
o ambiente, a situação. Mas vá até ele. Não deixa. Muitos acham que pastor não pode receber orientação de Deus, está acima de tudo. Se engana. Os homens mais frágeis são os pastores, porque termina absorvendo problemas dos outros que não era para absorver. As pessoas levam os problemas que deveriam levar no joelho para Cristo Jesus, leva para as igrejas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe nenhum lugar na Bíblia Deus mandar você contar seu problema para pastor nenhum. Nenhum lugar no Novo Testamento existe isso, falando sobre isso. Jesus diz para a gente conversar nossas culpas uns com os outros, confessar. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então vamos ter sabedoria, vamos andar. E se Jesus te usar para falar com alguém, pede a Deus o momento exato, pede a Deus estratégia e sabedoria que Ele vai te dar. Cuidado, Jesus te chamou para abençoar e não para matar ninguém.